Olá, iluminados! Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um Chá com o Léo, né? Um espaço nosso para a gente discutir sobre temas diversos, para a gente compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem vontade de compartilhar. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito da saúde mental em tempos de pandemia, né? A gente vai entender que falar sobre saúde mental sempre é necessário, principalmente quando a gente se coloca no lugar de quem precisa também buscar a saúde mental. Então, essa temática é uma temática que diz respeito a todo mundo, a todo ser humano, principalmente nesse atual momento de distanciamento social, de pandemia que a gente vive na nossa sociedade, ok? E aí, para a gente começar, eu pensei em trazer duas problematizações, né, para a gente discutir. Primeiro é enfrentar o confinamento em casa. Está sendo um desafio para a gente. Como é que está sendo essa questão de enfrentar o confinamento em casa? E a segunda problematização é como esse confinamento tem afetado a nossa saúde mental, a sua saúde mental. Como é que esse confinamento tem afetado essa saúde mental, né? A gente vai entender a importância também de compreender primeiro, antes de adentrar nessas questões, o que é saúde mental. Então a gente vai entender que existem algumas definições a respeito de saúde mental, e uma delas é a questão do equilíbrio emocional interno, né, com o externo. Quando eu penso nessa movimentação interna, eu vou entender que esse autocuidado, que esse olhar para dentro da gente é necessário, né? Eu costumo dizer que sempre quando há uma transformação interna, tudo ao nosso entorno se modifica, né? Tudo fica melhor, tudo se movimenta de maneira mais saudável. Então, toda movimentação, primeiro, quando a gente pensa em saúde mental, é uma movimentação interna. É olhar para a gente, é olhar para dentro, é cuidar da gente. Então, essa movimentação é uma movimentação inicial, né, para as nossas discussões. Quando eu penso na saúde mental em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social, eu vou entender que esse momento mexeu com a rotina de muita gente, inclusive com a minha, inclusive com a sua aí, né, que está assistindo a gente. Então esse momento é um momento que mexeu com todo mundo. Então é um se adaptar, é um se reinventar, criar estratégias novas para lidar com essa situação, né? É compreender, gente, nesse movimento de distanciamento social, que cada um reage de uma forma a situações estressantes. Então, fulaninho tá de boa, tá tranquilo, tá assistindo filme, parece que tá de férias. Ciclaninho tá ali sofrendo, parece que o mundo vai acabar, que as coisas não vão melhorar. Então, primeiro ponto que a gente traz para a nossa reflexão é entender que o olhar para a situação de catástrofe, de conflito, né, para situações estressantes, é um olhar muito diferente. É um olhar que cada um de nós iremos expressar de maneira muito singular. E isso precisa ser respeitado, né? O tempo de cada um, a forma como cada um interpreta a mesma situação. Essa mudança repentina de hábitos traz, e aí foi até que eu perguntei na problematização, como é que está sendo dentro de casa, com a família? É um se reinventar. Para muita gente, é você reconhecer pessoas que você convivia há muito tempo, né? É um se reconectar com essas pessoas, né? Para muita gente está sendo conflituoso, né? Muitos lares entrando em processo de desavenças diversas, né? A gente vê casais em processo de separação, porque lidar com esse outro que me é apresentado diariamente através dessa convivência, né, que o distanciamento social para muitos obriga, está sendo muito conflituoso, né? Esse outro que está sendo apresentado para mim é um outro que não está sendo agradável. Então, o primeiro passo é a gente aprender a dialogar, aprender a conversar, aprender a respeitar esse espaço do outro. Isso é muito importante para a gente. Tem muita gente que está aumentando as compulsões, né? As compulsões por trabalho, compulsões por comida. Tem gente que come e já está com fome novamente. Então a gente precisa observar esse processo de compulsão dentro dessa movimentação de buscar esse equilíbrio. Então esse equilíbrio com relação a essa movimentação vai trazer para a gente saúde mental. A população brasileira, gente, a gente sofre muito com essa questão por sermos calorosos, principalmente nós baianos, né? Nós temos essa questão sinestésica muito presente. Então a gente gosta de abraçar, a gente gosta de estar ali com o outro, né? De trocar afetos no sentido
do contato físico, né? E isso pra gente está sendo um grande desafio, né? Eu digo por mim, né? Eu sinto muita falta de abraços quentinhos, isso que eu falo, né? De estar próximo das pessoas, de estar junto. E isso é um processo de movimentação para a nossa saúde mental, saber lidar com esse distanciamento, né? A gente precisa entender e não se culpar também nesse processo de distanciamento com relação à nossa produtividade, né? A gente, eu não estou produzindo como eu deveria produzir, eu não estou conseguindo fazer tudo o que eu deveria fazer. Gente, siga o seu tempo, siga o seu ritmo. Se você percebe que você não está conseguindo e que você está precisando de ajuda, busque ajuda. A gente precisa ter em mente também essa questão de nos colocarmos em um papel de fragilidade, de entender que nós somos frágeis. Nós, seres humanos, nós temos momentos de fraquezas. E tudo bem também por ser fraco nesse momento. Então, se eu preciso buscar ajuda para poder me reorganizar desse processo emocional, que eu busque essa ajuda, né? A gente vai entender que esse momento de distanciamento social, para muita gente, pode servir para agravar alguns sinais, alguns sintomas. Então, eu já tenho uma movimentação de depressão, de humor rebaixado, eu tenho uma ansiedade muito forte. Então, para quem já tem isso no seu repertório de saúde mental, vai entender que nesse momento pode potencializar e agravar ainda mais. Então, a gente precisa tomar cuidado, olhar para a gente com mais amorosidade, né? Para que essas coisas elas não sejam potencializadores de paralisação, para que paralise você, coloque você em cima de uma cama, né? E faça com que você não se movimente nesse processo de busca. Então, isso é importante para a gente também. Então, olhar para a saúde mental da gente é a gente seguir algumas dicas que eu vou trazer para vocês aqui, né? A primeira dica é a gente entender a importância de ter uma rotina, né? Acordar, de tomar um banho, de escovar os dentes, de tomar um café da manhã bem gostoso. Então, ter horários, e se a gente coloca no papel isso, facilita ter horários para você desenvolver as suas atividades. Então, tudo isso entra como um instrumento que auxilia a nossa saúde mental. A gente não fica perdido, a gente sabe por onde caminhar, e isso traz um equilíbrio maior, traz uma paz maior, né? Se eu estou trabalhando em home office, eu preciso entender a importância de pausas, né? 5 minutos dentro de uma hora de trabalho, caminhando, né? Movimentando um pouco os meus músculos, oxigenando a minha mente. Tudo isso vai fluir e vai fazer com que a minha saúde mental ela melhore, né? Identificar pensamentos intrusivos, gente. Pensamentos diversos, às vezes pensamentos que querem colocar a gente para baixo, né? Pensamentos que não acrescenta em nada. Então, vigiar esses pensamentos no sentido de ficar alerta. Se eu tenho um pensamento, tentar se movimentar de outra forma para poder esse pensamento ser eliminado. Isso é muito importante para a gente, né? Evitar ler nesses sites, nesses canais, nessas informações exageradas a respeito da situação, né? Então, filtrar o que é que eu estou assistindo, né? O ideal é a gente ter um canal, uma fonte segura com relação a essas informações. Então, se eu tenho uma fonte segura, que eu siga com essa fonte o tempo todo, que eu não fique buscando em vários canais, várias informações, até porque isso vai poluindo a nossa faixa mental, vai causando para muita gente amedrontamento. Então isso faz com que a nossa saúde mental fique rebaixada. Então não é legal, ok? Manter o uso de medicação. Se eu tomo medicamento, não é nada de suspender esse medicamento, gente. Continua tomando os medicamentos para pressão, diabetes, né? Tarja preta, medicamento controlado. Se eu estou precisando tomar, que eu continue com a minha disciplina com relação a esse uso. Isso também vai auxiliar no meu processo de saúde mental, ok? Fazer atividades relaxantes, aqui fica a dica de procurar fazer um yoga, fazer meditação. Eu particularmente gosto muito de meditação e me ajuda muito, né? Existe no YouTube meditações guiadas, meditações que auxiliam nesse processo. Então busca lá no próprio YouTube, né? Meditação guiada, e aí você vai ter um norte, você vai ter um norte com relação a como seguir, como se portar nesse processo de meditação. Esse processo de meditação, gente, é uma movimentação para a gente se reconectar com a gente, esquecer um pouco lá fora, né? E quando eu digo a meditação, não é a gente seguir dentro de um contexto religioso, não. É dentro de um contexto de saúde mental e de atividades que relaxam a gente. Outro ponto, quando a gente fala de atividades relaxantes, é que buscar aquilo que faz você relaxar. Nem sempre as atividades que Leandro busca para relaxar são as atividades que fazem com que você, que fulaninho, que ciclaninho relaxe. Então, cada um vai buscando dentro da sua conexão, dentro do seu eu, né? Isso é muito importante.
Outro ponto é cultivar os laços, né? Ligar para as pessoas que estão distantes. Não é porque a gente está em distanciamento social que a gente não pode se aproximar. Nós temos a internet como recurso, o telefone, nós temos vários canais de comunicações hoje em dia que facilitam essa nossa aproximação. Então ligue para essas pessoas, principalmente para as pessoas que se colocam mais distante, que estão mais isoladas, né? Quem mora sozinho, principalmente, né? Então é um momento para a gente se reconectar e dizer, ó, tudo bem, a gente está aqui. E caso precise também, buscar ajuda dentro da psicoterapia, né? Buscar o psicólogo, buscar terapeutas, né? Se precisar de intervenções farmacológicas, buscar um psiquiatra. É muito necessário para a gente essa movimentação de cuidar da gente. Hoje em dia, muitos colegas psicólogos, inclusive eu também, a gente se coloca à disposição de fazer atendimento online e isso tem ajudado muito a gente. O atendimento online é uma forma da gente se aproximar, de a gente cuidar da gente e da gente se movimentar a favor dessa saúde mental, ok? Então, para vocês que curtiram, que gostaram, dá um like aí no canal, né? Pede para se inscrever os coleguinhas. E vocês também que não se inscreveram ainda, se inscreve, né? Dá um like, diz se gostou. E amanhã nós teremos outro vídeo falando sobre outra temática dentro dessa movimentação de autocuidado, ok? Então, bem-vindo para quem está vindo a primeira vez, para quem já é de casa, mais um chá com o Léo, né? É sempre um prazer poder desfrutar desse momento e compartilhar, né, informações e bater esse papo gostoso com vocês, ok? Beijo no coração, meus iluminados, e até o próximo vídeo.